Pai do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que eu quero vos trazer uma porção da palavra de Deus para você nesta noite. Graças a Deus por tudo que já temos ouvido aqui no programa desta noite, por cada louvor. E agora ouviremos a palavra de Deus que é o pão que nos alimenta, a palavra de Deus que é o pão que alimenta a nossa vida espiritual. Irmãos, eu quero ler um texto bíblico com você no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra bastante conhecida entre nós e também entre os leitores da Bíblia Sagrada. É bem verdade que o livro de Apocalipse é um livro que faz parte da escatologia. O livro do Apocalipse é o livro que faz parte da escatologia bíblica. A escatologia trata assuntos concernentes ao fim dos tempos e à volta eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entre os livros escatológicos, podemos citar Apocalipse, podemos citar Ezequiel, podemos citar Daniel, podemos citar os próprios evangelhos, Marcos, Lucas, João e Mateus. Mas sabemos que Apocalipse traduzido é livro das revelações, ou seja, apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação de Deus do final dos tempos. E toda a revelação que ele recebia, ele escrevia para deixar como um lembrete, para deixar como um memorial, para que a gente não se esquecesse, ou ele mesmo não se esquecesse daquilo que Deus o havia revelado. Queremos frisar que o apóstolo João não é o João Batista que a Bíblia fala. João Batista foi um personagem e apóstolo João foi outro personagem. Queremos lembrar também que o apóstolo João não é escritor do Evangelho de Marcos, conhecido como João Marcos. Não. O apóstolo João, ele é outro personagem. Ele tem o mesmo nome, mas são pessoas diferentes, com missões diferentes e com propósito diferente. João Batista, a missão dele foi ser o arauto de Cristo. Ele veio falar do nascimento de Jesus, conforme aconteceu. Ele pregava aquele sermão duro, batizava ao povo no Rio Jordão, quando vinha se arrepender dos seus pecados. Essa foi a missão do profeta João Batista. João Marcos, a missão dele foi estar ao lado de Cristo e escrever todos os ensinos, todos os milagres e maravilhas que Cristo fazia, realizava. João Marcos estava ali
declarando e escrevendo, para que não se esquecesse, como não é esquecido jamais até os dias atuais, o que o Senhor Jesus realizou na época que andou aqui na face da terra há mais de 2000 anos atrás. E apóstolo João, segundo a Bíblia, ele recebeu a divina revelação das coisas que iria acontecer e já estão acontecendo nos dias atuais. João, ele foi jogado sobre ele óleo de tacho fervente. Foi jogado sobre este apóstolo um óleo de tacho fervente. Ele tinha uma idade de 90 anos e foi dessa forma que ele padeceu. Os irmãos daquela época, segundo o estudo bíblico, se preocupavam com a idade avançada e de que forma o apóstolo João poderia partir, como partiu. Mas podemos dizer, na vida desse homem, como fora dito, na vida do apóstolo Paulo a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque hoje a gente temos a liberdade de servir a Deus. Temos a liberdade de pregar a palavra de Deus. Temos liberdade de evangelizar, de falar do amor de Cristo Jesus para as pessoas. De testificar o que Cristo tem feito na vida de cada um de nós. E muitas das vezes nos calamos, nos prendemos e colocamos desculpa esparrafada para não fazer a obra do Senhor. E não entendemos que esses homens morreram por amor a Cristo, padeceram por amor a Cristo, viveram para Cristo, partiram com Cristo e estão hoje aguardando o dia da ressurreição, onde Ele irá dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Eu pude contar um pouco, explanar para você um pouco da vida de cada personagem desse. Porque às vezes você pode pensar que João Batista é o apóstolo João. O apóstolo João é João Batista. Ou João Batista é João Marcos. Ou João Marcos é apóstolo João. Mas não é isso. Todos têm uma missão diferente. Todos tiveram uma missão dada por Deus diferente. Mas todos contribuíram com o reino de Deus. Todos contribuíram na obra do Senhor. Então vamos entender aquilo que lemos aqui. Vamos interpretar para você, porque nós sabemos que nem todo mundo tem fácil compreensão quanto ao livro de Apocalipse. O capítulo 22 diz assim, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 25, diz assim: ali não haverá noite. Este ali refere-se apenas à cidade santa, pois não está dito que não haverá noite na nova terra. Alguns acreditam que haverá noite além da cidade, porque Deus prometeu que o dia e a noite nunca cessarão. O rio puro da água da vida pode se tratar de um rio literal, simbolizando o Espírito Santo e a vida, bênção e poder espiritual que ele provê. Verão o seu rosto
Este é o alvo final da história da redenção. Deus habitando no meio do seu povo fiel, numa terra purificada de todo mal. Nessa nova terra, os santos verão a Jesus e com ele habitarão o Cordeiro de Deus, que pelo seu amor os redimiu mediante a sua morte na cruz. É a grande felicidade dos salvos. Bem-aventurado o limpo de coração, porque eles verão a Deus. Então, trouxe, irmãos, algumas interpretações da Bíblia, do livro de Apocalipse, para que você possa entender o que a gente leu há poucos instantes. No capítulo 22 do livro de Apocalipse, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Então, podemos entender na Bíblia que a tristeza faz parte do planeta Terra. A angústia faz parte do planeta Terra. O mal que tem assolado ao planeta Terra. As lutas da vida que têm ocorrido têm acontecido aonde? No planeta Terra. E aí a gente entende que essas coisas que acontecem no planeta Terra. Mas quando a gente chegar lá no reino de Deus, naquele grande dia, tenha certeza que não haverá morte, tenha certeza que não haverá dor, tenha certeza que não haverá clamor, tenha certeza que não haverá tristeza, tenha certeza que não haverá angústia, tenha certeza que não haverá lutas ou vendavais adversos da vida. Não, porque no reino de Deus não haverá nada disso nunca mais. Essa é a certeza, é a convicção que o salvo em Cristo Jesus deve ter. Porque servimos a Deus, porque aceitamos a Jesus, servimos a Deus para obedecer a sua palavra. Aceitamos Jesus para um dia morar no céu. E a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão sabendo o real significado de ali estar. Estão muitas das vezes pensando em passar um tempo. Estão muitas das vezes pensando em receber uma bênção, uma vitória, uma providência, uma porta aberta de emprego, de casamento, de casa. Hoje se prega um evangelho light, um evangelho de facilidades, um evangelho encomendado com aquilo que a pessoa quer ouvir, que é do seu agrado. Mas muitas das vezes não é do agrado de Deus. O evangelho light que não prega mais sobre o pecado. Um evangelho light que não prega mais sobre a volta de Cristo. Um evangelho light que não prega mais sobre o verdadeiro arrependimento. O evangelho light que não prega mais sobre uma mudança de vida. O evangelho light que muitas vezes não prega sobre o pecado e tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Esse é o evangelho light que quer ouvir muitos, mas eu quero continuar, como sempre, pregando a verdadeira, a santa e gloriosa
palavra de Deus. Que a Bíblia fechada é a palavra de Deus e a Bíblia aberta é a palavra de Deus da mesma forma. Que Jesus abençoe.